Já estamos ao vivo? Hoje nossa live trata do desgoverno Temer e a destruição dos serviços e da educação pública. De partida, nós queremos agradecer o vereador Guilherme Sampaio por nos ceder mais uma vez a Casa Vermelha para a gente realizar esse bate-papo. Casa Vermelha, que fica aqui vizinho ao PT, na Avenida da Universidade 2197. Também saudar nossos e nossas internautas que têm nos prestigiado nos nossos bate-papos anteriores, da destruição da soberania nacional, da Rede Globo e o golpe, que compartilhando, comentando, curtindo, e pedimos que continue assim. É importante para a gente, são temas que estão envolvendo, temas que estão na ordem do dia, temas que estão levando o povo às ruas, então nós temos que compartilhar. E, finalmente, agradecer a presença aqui da nossa querida Lara, né, assessora do vereador Guilherme Sampaio, mas também, sobretudo, militante do movimento sindical e da educação. Agradecer a presença do professor... e professora, né? Professora, fundamentalmente professora, e também do professor Eudes Baiman, professor da UES, mas, antes de tudo, militante sindical, dirigente da direção municipal do PT, não é isso, professor Eudes? E nós também, companheiro de luta, né? Então, nós vamos discutir, sobretudo, os efeitos do desgoverno Temer na educação pública. Quer dizer, nós vamos discutir esse 1 ano de governo de ataque aos direitos sociais e democráticos e que tem se refletido no aumento do déficit fiscal para 159 milhões, não é isso? O fim dos direitos trabalhistas e a tentativa dos parlamentares de acabar com os direitos previdenciários, além, é claro, da destruição da soberania nacional. E, não sendo suficiente, o movimento dos golpistas atacar os trabalhadores do serviço público, né, aumentando sua cota previdenciária, isso tudo apoiado na emenda constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos. Então, o que nós queremos discutir é o impacto disso tudo no serviço público, na educação em particular. Então, passo primeiro para quem? Para o professor Eudes, então. Sempre o nosso professor. Eu queria saudar todos os que nos acompanham aqui por essa iniciativa de realizarmos periodicamente, está sendo semanal, não é, a iniciativa, semanalmente, um debate sobre um dos temas da conjuntura nacional, uma contribuição modesta que se dá, mas necessária e muito importante, para que a gente compreenda o real sentido do processo político que foi desencadeado em 2015 e que levou ao golpe de Estado de 2016, e compreender o significado desse processo, que está bem para além da mera formalidade da mudança de governo, coisa desse tipo. É um processo que tem atrás de si um projeto de destruição dos direitos, das conquistas, tanto daqueles direitos históricos da classe trabalhadora, da maioria da população, como daquelas aquisições que foram conseguidas no período dos governos do PT. Então, a discussão que nós estamos fazendo, com temas diferentes a cada momento, é uma discussão que visa ajudar a todos a refletir sobre o conteúdo do golpe, né? A forma do golpe, a violência do golpe, a natureza absolutamente perversa do golpe, o fato de que ele elevou ao poder de Estado uma verdadeira quadrilha que se apropriou do aparelho de Estado, o fato de que o golpe foi um golpe contra a soberania popular, contra a decisão de 54 milhões de brasileiros. Tudo isso é muito importante, mas é preciso que a gente compreenda por que uma ação drástica desse tipo foi tomada pelas classes dominantes no Brasil.
Então, ajudar a entender isso, por exemplo, no que diz respeito à educação, é divulgar e explicar e abrir para o debate as medidas que esse governo tem tomado nesse pouco mais de um ano que está aí. Eu tenho dito onde eu vou, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas veja, é o programa de demissão voluntária, o Temer anunciou as privatizações, isso é igual ao Fernando Henrique. De fato, né, as medidas são muito semelhantes àquelas do período sombrio em que o Fernando Henrique esteve à frente da presidência da República. Mas há uma diferença importante. O Fernando Henrique teve que enfrentar 8 anos para impor estas medidas e não conseguiu impor todas elas. A tarefa do Temer, né, determinada pelo FMI, determinada pela Banca Internacional, agora monitorada pelo atual dono dos porcos, que é o presidente Donald Trump, né? A tarefa dele, que está se exigindo dele, que ele precisa realizar para se manter legitimamente no governo, é realizar o programa do Fernando Henrique em 1 ano e meio. Então, a tarefa do Temer é realizar uma destruição, uma política de terra arrasada, rápida, acelerada e não deixar pedra sobre pedra, né? É por isso, por exemplo, que na questão trabalhista ele praticamente revogou a CLT, né? Não é uma mudança, mesmo que reacionária, deixa daquele aspecto da CLT. Quando a reforma trabalhista vai se apoiar na ideia de que o, entre aspas, negociado, digo entre aspas porque é a negociação, aquela famosa negociação da corda com o pescoço, né? Onde o negociado vai valer acima da CLT, acima da lei, né? Então ele está de fato revogando a CLT. Então veja que é uma medida radical, extirpar esse direito que existir uma regulamentação do trabalho no Brasil, né, radicalmente. O mesmo se passa com a reforma da Previdência, porque ao estabelecer a necessidade de que o segurado do INSS e depois os segurados dos outros sistemas previdenciários, né, próprios, precisem contribuir durante 49 anos, o que ele está realizando, na verdade, não é uma restrição do direito à aposentadoria. O que ele está realizando, na verdade, é a extinção do sistema de aposentadoria no Brasil. Então, as medidas que Temer toma precisam ser aceleradas, precisam ser medidas tomadas com a velocidade muito grande. Essa é a exigência do capital internacional que estimulou, financiou e organizou o golpe, né? Mas são também medidas de corte de direitos de maneira radical, né? Não se trata de dificultar o acesso à aposentadoria, se trata de interditar a possibilidade das pessoas se aposentarem, né? Não se trata de piorar este ou aquele aspecto do Código Trabalhista, se trata de invalidá-lo, né? De certa maneira, no tema que nós vamos abordar hoje, o tema da educação, a lógica é a mesma, né? A base para os ataques à educação que o Temer está promovendo é a emenda constitucional número 95 de 2016, que é aquela que ficou muito conhecida como a emenda constitucional do teto dos gastos, né? Para as pessoas que nos ouvem entenderem o que se trata, né, e tentando não ser exaustivo nisso, mas apenas para a gente ter uma ideia do que se trata, a emenda constitucional 95, ela estabelece que todos os gastos com o serviço público estarão congelados e serão reajustados apenas pelo valor da inflação do período do ano fiscal anterior, né, promovendo assim, portanto, uma estagnação nos investimentos, né? Então, como no Brasil a demanda por serviço público, a demanda por assistência, a demanda por educação, a demanda por saúde, em função da própria juventude da nossa população, em função das nossas taxas de natalidade que ainda são bastante importantes, e principalmente em função do fato de que nós temos uma dívida social monstruosa, né, secular,
né, a demanda por serviços públicos cresce permanentemente. Quando você estabelece na Constituição, vejam vocês, na Constituição, isso é questão importante, não é decreto, não é uma lei ordinária, foi uma emenda na Constituição, faz parte agora da Constituição. Quando você estabelece na Constituição, né, que é o parâmetro para todas as outras iniciativas legislativas, para todas as outras leis que vieram a ser criadas. Quando você bota na Constituição que não poderá haver elevação dos gastos do Estado com os serviços públicos, o que você está dizendo é que você vai descobrir a cada ano milhões e milhões de pessoas do atendimento na saúde pública, na educação pública, no saneamento básico, na assistência, etc. É disso que você está falando. É disso que você está falando, né? Porque enquanto os gastos estarão congelados, as demandas, as necessidades da população continuará crescendo, né? Então, os ataques à educação, nesse ano e meio de governo Temer, né, são gastos, são ataques que estão assentados na emenda constitucional número 95. Né? Na época da votação da emenda, que foi muito repudiada, né, nas ruas, pela população em geral, mas esse Congresso não tem freios, como vocês sabem, é um Congresso que não tem freios, né? Ele parece que não é detentor, e não é mesmo, de um mandato popular autêntico, né? Ele não presta contas. Você vai ter um deputado que chegou a dizer sinceramente que o Congresso não estava ali, o Congresso não está ali para atender às demandas da população, né? Algum tempo atrás, um dos deputados chegou a dizer isso, e ele tem razão, né? Então, é um Congresso que faz ouvidos de mercador para as necessidades prementes da população. Então, ele aprovou essa emenda constitucional, estabelecendo, portanto, uma base constitucional, né, um parâmetro para pautar o conjunto das leis de agora por diante, né, aonde nós estamos, não por uma medida eventual, mas como uma regra da Constituição, proibidos de elevar o orçamento do serviço público, elevar os gastos públicos durante 20 anos. Né? Durante 20 anos. Teve gente que já fez os cálculos aí e mostrou que, se essa coisa for levada até o fim, se a nossa resistência não for capaz de reverter isso, nós voltaremos a índices sociais semelhantes aos países mais esmagados, mais oprimidos, mais explorados, mais miseráveis do continente africano. Né? Vai ser o resultado da aplicação desta emenda constitucional. Aparentemente, o Temer está afim. O Temer está afim. Por exemplo, na educação, ele fez uma demagogia em função desse repúdio social ao congelamento dos gastos, né? Não, mas na educação, como a educação é importante, então nós não vamos começar em 2017. Nós não vamos começar em 2016. Né? Para todos os outros ministérios, nós vamos tomar como base o gasto de 2016 e, a partir daí, congelar e reajustar só o valor da inflação. A educação, vocês sabem, é muito importante. Vamos deixar a educação, vamos congelar os gastos da educação apenas a partir dos valores dos gastos em 2017. Mas o que é que acontece logo depois da votação da emenda constitucional, em março, final de março, início de abril? Né? O governo anunciou um contingenciamento, um bloqueio de 4,3 bilhões das despesas do MEC, das despesas do Ministério da Educação. Começou a aplicar a emenda constitucional, né, ao contrário, já baseado em 2016, ao contrário do que ele tinha dito, reduzindo assim o orçamento do Ministério da Educação de 35,74 bilhões para 31,43 bilhões no ano de 2017. Né? A gente tem um pouco a dimensão, pessoal, do que significa cortes desse tipo, comparando com o período anterior. Veja, o período Lula-Dilma nós não estávamos a um passo do paraíso. Né?
Não se trata de pintar um mundo cor-de-rosa no período nós tínhamos dificuldades. Mas houve, do ponto de vista dos gastos com o setor social, verdadeiros avanços, né? Que a gente só vai compreender o tamanho do estrago que o Temer está fazendo quando a gente lembra desses avanços. Por exemplo, o orçamento geral do MEC cresceu entre 2003 e 2013 a algo como 20 bilhões. Né? Desculpe, eu dei um dado errado. Cresceu de 20 bilhões para cerca de 112 bilhões de reais. Isso entre o ano de 2003 e o ano de 2013. Um corte, portanto, de 10 anos. Né? É um avanço, digamos assim, considerável. Né? Nos deixou ainda muito longe dos gastos que os países da OCDE, que é sempre, a gente pode questionar esse parâmetro, mas é um parâmetro que existe, né? Que os países da OCDE dedicam à educação. E menos do que países semelhantes ao Brasil, África do Sul, México, Argentina, Índia, etc., gastam com educação. Né? Esse progresso no orçamento do MEC é muito importante e ainda nos deixou abaixo. Por isso mesmo que na última Conferência Nacional da Educação, na luta em torno do Plano Nacional da Educação que está vigente mais ou menos, daqui a pouco eu vou falar disso, né? Nós combatemos pelos 10% do PIB para a educação. Né? Exatamente, porque mesmo com a majoração dos gastos com a educação no período Lula-Dilma, nós ainda ficamos longe, né, desse parâmetro mais ou menos internacional de gastos desejáveis com a educação, que é o de 10% do PIB do país. Né? Então, não era o mundo cor-de-rosa, mas nós progredimos. Nós não alcançamos 10% do PIB, mas nós progredimos. Né? Nos dados relativos ao ensino superior, que eu domino melhor do que os demais, por causa da minha própria atividade sindical, etc., né? Nós tivemos mudanças que foram significativas. Por exemplo, nós passamos de um orçamento para as instituições federais de ensino superior, incluindo, portanto, as universidades federais e os institutos federais, nós saímos de um gasto que era, digamos assim, absolutamente impossível no final do governo Fernando Henrique, nenhuma universidade tinha condições de terminar o ano. Né? Aliás, isso voltou agora. Nós estamos vivendo isso agora de novo. Né? Então, há um progresso também nos gastos com o ensino superior. Mas veja o que acontece. O orçamento das instituições federais de ensino superior para 2017 já teve um corte da seguinte proporção: 6,74% na matriz de custeio, o que está levando vários reitores, e inclusive a própria Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFSE, a anunciar oficialmente em nota à sociedade, não é uma nota do movimento sindical, é uma nota dos gestores, já anunciaram que o ano termina agora em setembro. O ano das federais termina agora em setembro. Não tem como tocar as instituições até o final do ano letivo. Né? Porque aí a verba de custeio é aquela do recolhimento do lixo, é aquela do pagamento da luz, do pagamento da água, enfim, das questões infraestruturais das instituições. Né? Houve um corte de 10% do programa Reúne, né? Que é um programa que tem uma natureza questionável, que a gente pode criticar, mas é um programa que permitiu uma expansão sem precedentes nas universidades federais nesse período dos governos Lula e Dilma. Então houve um 10% de isso, e você vai passar hoje nos principais campi das universidades federais, você vai ver lá a tarde das obras apodrecendo, né? Obras que foram iniciadas, mas que com o corte no Reúne não puderam prosseguir. Basta dar uma voltinha aqui no campus do PC que você vai ver isso daí. Né?
E houve um corte de 40%, né, no orçamento relativo aos gastos de capital, ou seja, aquilo que diz respeito ao equipamento da universidade, aos equipamentos permanentes, né? Fora do reúne a própria infraestrutura física. É um corte considerável, né? E que se torna mais dramático por culpa do Lula e da Dilma. Porque no período Lula-Dilma nós tivemos um aumento muito grande do número de estudantes nas universidades. Então, esse corte de infraestrutura, combinado com o aumento que nós tivemos de estudantes universitários no período Lula-Dilma, provoca uma situação caótica, né? Uma situação caótica. Mas, mesmo sem considerar esse corte, Lara, mesmo sem considerar esse corte que eu anunciei agora, né? Aquele orçamento inicial do ano, aquele que está lá na lei orçamentária votada em 2016, né? Isso para o conjunto da educação já não vinha sendo cumprido. Apenas 75% da verba de custeio do MEC foi realizada. Mas o mais escandaloso é que apenas 45% do orçamento de capital foi liberado até o 9º mês do ano de 2017. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A situação que está acontecendo hoje na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, não é isso? Já é reflexo, poderia dizer que é reflexo disso? Que é um caos, né? Me parece. Não dá para dizer que é reflexo direto da emenda 95, né? Porque a emenda 95 é do final do ano passado, dezembro, e o caos estabelecido na Universidade Estadual do Rio de Janeiro é anterior a isso. Mas eu queria aqui demarcar uma coisa. O governo Cabral e o governo Pezão, obviamente, são governos indefensáveis, corruptos, safados, que merecem queimar no fogo do inferno. Né? Sobre isso não resta dúvida. Mas achar que a crise do serviço público no Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro é produto do roubo desses caras, simplesmente, eu acho uma ideia pueril, infantil. É muito mais grave a situação no Rio, né? A situação no Rio é produto de uma política fiscal que tem como objetivo, claro, o de privatizar setores essenciais do serviço público daquele estado. Mas já que você falou no governo Temer em relação ao Rio, o governo do Rio acabou de assinar uma espécie de ajuste de conduta, né, com o governo federal. Inclusive saiu na televisão uma imagem patética, né, porque quem estava na presidência da República nesse momento era o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né, que é do Rio de Janeiro, né, e na hora lá da assinatura, é tão terrível, ele teve que fazer a demagogia de fingir que estava chorando na hora da assinatura, porque o que o governo Temer exige do governo do Estado do Rio de Janeiro, e com acordo do governo do Estado do Rio de Janeiro, de passagem, né, para aplicar o que eles chamam de plano de recuperação, é a destruição do serviço público e nada mais. Em relação ao UERJ, Leda, é explícito. Eles propõem acabar com a universidade em seu caráter público, né? Num dos itens do ajuste de condutas, eu acho que o nome não é esse, é que estou utilizando esse termo. Enfim, mas do compromisso assumido pelo governo federal em conjunto com o governo estadual do Rio, está lá explicitamente a ideia, num dos parágrafos, a ideia de que o governo não deve, eventualmente, mais prover ensino superior gratuito. Então, eu acho que no Rio de Janeiro o que está em curso é um super perverso plano de privatização. Na UERJ, podemos até discutir isso em relação aos serviços em geral, mas na UERJ eu acho indiscutível. Eles querem se desfazer da UERJ. Né? O tamanho desse crime, né, isso aparece como uma fazenda para iniciar o processo do que eles chamam de recuperação das finanças do Rio. É uma espécie de, mesmo que o governador do Rio fosse um cara decente, né, seria uma espécie de chantagem contra o Rio de Janeiro, né?
O que eles estão destruindo, pessoal, é a 4ª ou 5ª melhor universidade do país, em todos os rankings. Mesmo nessa situação de terra arrasada, nesse último ranking da Folha de São Paulo, a UERJ ainda aparece no topo da lista. É um ninho de grandes pesquisadores, né? É um ninho de grande produção científica, né? É uma das principais universidades das Américas. É isso que eles estão destruindo. Mas isso é importante, é lamentável, mas é importante para a gente compreender até onde o Temer topa ir, até onde esse governo vai, não é? Então, a situação é grave assim no Rio, né? E se ela não é produto, Leda, diretamente, imediatamente da emenda 95, essa última informação que eu estou passando para vocês mostra qual é o rumo da política, né? Para onde a política caminha, né? Sob o governo Temer. É a destruição do serviço público e a destruição até das joias da coroa. Porque a UERJ é uma joia da coroa, se você imaginar, se você pensar no sistema de universidades no Brasil, sem demérito, naturalmente, para várias outras instituições importantes que nós temos no país, não é? Por último, se esses são os ataques, digamos assim, mais importantes, porque, como o professor Saviani costuma dizer, repete vários textos dele, né? Qualquer discussão de política educacional que não comece pelo dinheiro é demagogia, né? Qualquer discussão sobre política educacional que não comece pelo orçamento é demagogia, é papo furado, né? Então foi importante começar por aí, mas os problemas vão além disso daí, né? Nós temos hoje, a partir desse questionamento da UERJ, das universidades como um todo, se reabriu politicamente no país através do partido da imprensa golpista, né? O debate, coloca em debate também, entre aspas, acerca do caráter público das universidades, né? Jornais como o Globo, como a Folha, etc., têm multiplicado ou editoriais ou artigos de opinião defendendo, se não a privatização, pelo menos a cobrança de mensalidades das instituições públicas, que atualmente são gratuitas, né? Já sob o governo Temer, nós vimos agora a aprovação, alguns meses atrás, de uma lei que estabelece a cobrança de mensalidades nas instituições públicas, dos cursos de pós-graduação lato sensu e dos mestrados profissionais. Isso era uma espécie de buraco negro que tinha na legislação, porque a Constituição e a LDB falavam em gratuidade dos cursos de graduação e pós-graduação estrito sensu. Então havia um buraco que as universidades, etc., com a corda no pescoço, usavam para cobrar mensalidade desses cursos de especialização, aperfeiçoamento, MBA e mestrados profissionais. O Temer fez questão de legalizar agora, né? Agora isso se torna legal, não é mais um vazio, uma omissão na legislação, né? Mas do ponto de vista, por exemplo, da educação básica, as coisas vão para além desse problema. A reforma do ensino médio, né, que começa a ser aplicada agora, né? Ela carrega em si o elemento do esvaziamento do aprendizado, porque está combinada com a nova base curricular nacional, né? Base curricular nacional que extirpou de vários setores, de várias áreas do conhecimento, né? Os elementos de conteúdo, os elementos de substância, né? E que casou direitinho com a reforma do ensino médio, que visa também a reduzir ao mínimo o processo instrucional dos nossos jovens, visando a empurrá-los como mão de obra barata e desqualificada o mais rápido possível para o mercado de trabalho, né? Eu quero falar mais sobre essa reforma do ensino médio, que isso é uma questão, né, que tem mobilizado nacionalmente a juventude. Né? Porque não é... Foi a razão, inclusive, do importante processo de ocupação de escola no ano passado. Sim, sim. Então, a gente tem que retomar isso. Mas, aproveitando que nós estamos entrando na educação básica, pensar o ajuste como algo lá de cima, né? E não entender
como isso impacta nos estados e municípios e a postura dos governos municipais e estaduais frente a essa política é não compreender que a contrarreforma não visa atacar, por exemplo, só as universidades federais, só o Serviço Público Federal, mas vai lá embaixo, atacar os municípios mais periféricos, mais isolados, mais miseráveis, né? Então, Lara, como é que você percebe assim, no dia a dia? Porque a gente escuta os professores reclamando, atrasos de pagamento, etc. Como é que você está percebendo isso? Bom, enquanto a gente escuta, né, realmente todo esse desgoverno, né, do governo Temer, a gente que trata diretamente com a educação, a gente fica meio que dilacerado, né? Até porque, assim, como consequência de tudo isso, que eu acho que eu considero mais grave, é a destruição, eu acho que assim, do bem maior da juventude, que são os sonhos da juventude. A gente aqui e acolá ainda escuta, porque obrigatoriamente, né, essa mídia golpista, às vezes ela tem que pincelar um pouquinho para parecer um pouco imparcial, né? Então coloca uma notinha de uma universidade que está sucateada, de um corte de recursos e etc e tal, e a gente ainda é obrigado a ouvir, por exemplo, o ministro da Educação dizer que não houve cortes ainda na educação. É uma ameaça, né? Houve um aumento do investimento, e que se a universidade está passando por dificuldades, se as pesquisas estão ameaçadas, a culpa é a má gestão. São os gestores, são os reitores que não administram bem. E aí a gente vê a educação superior nesse nível, aí a gente vai lá para a ponta, como a Leda disse, vamos lá para a educação básica, vamos lá para aquela escolinha lá naquela zona rural, onde com muita dificuldade, com muito avançar, o Eudes falava que a gente tinha muitos problemas ainda no governo Lula e Dilma. É verdade, a gente avançou muito, mas a gente sabe que tinha muito mais ainda a avançar. E essa criança que está lá na educação básica, lá na zona rural, ou até mesmo aqui na capital, e os sonhos? E os sonhos dessa juventude? E o investimento da educação? E o acreditar que eles tiveram? Eu trabalho no ensino médio, onde hoje os alunos, eu acho que eles ainda não se deram conta da tão grande destruição da educação. Eles ainda sonham com os títulos de doutores, né? Eles ainda sonham com aquela sementinha pequenininha que foi plantada, mas que infelizmente, né, com esse desgoverno, por mais que a gente tente regar, a gente sabe da dificuldade que vai fazer florescer, sabe? Então, assim, a gente se sente cortada, a gente se sente dilacerada, a gente vai para a escola, mas assim, que sociedade, o que é que a gente busca, sabe? Quando a gente às vezes se revolta, quando vê dentro de uma Assembleia Legislativa cheia de representantes eleitos pelo povo, e uma presidente de uma comissão de educação, sabe, faz um movimento para desconstruir o Paulo Freire, sabe? Aí a gente fica assim, qual a consequência que a gente está ficando anestesiada? Cadê a nossa, não sei, a nossa reação? Sabe, esses debates aqui, eu acho que eles são importantes. É importante que as pessoas, né, os internautas do lado de lá, também possam abrir esses debates nas rodinhas, sabe? Para que a gente dê um start maior. Eu acho que a educação, ela não deve ser só um chavão, ela é de fato, né, um caminho, além da educação, a cultura. A juventude hoje, ela tá morta. Quando ela passa dos 25 anos, ela já vem com os sonhos cortados. E aí eu acho que é obrigação nossa, não sei, ou através de debates, de trabalhar uma melhor
conversas, conscientização, resistência, indignação, luta, para que a gente possa acordar e a gente faça com que, acordados, a gente possa sonhar junto com a nossa juventude. É isso que a gente espera. Bom, lembrar aqui de agradecer aos e às internautas, né, que estão compartilhando, comentando, participando, e pedir que continuem com a gente discutindo o desgoverno Temer e a destruição dos serviços públicos e da educação pública. Verdade, aí a gente tem que voltar para a questão da contra-reforma do ensino médio, né? Agora eu fico pensando, Lara e Eudes, e no meio dessa discussão da contra-reforma, como é que fica a posição dos governos? Aqui, por exemplo, no Ceará nós temos o governo filiado ao PT, né? Eleito, portanto, pela base social que acredita e ainda dá um fio de esperanças que o PT assume, se coloque nos trilhos e leve à luta, né? Que, aliás, o 6º Congresso do PT apontou nesse sentido. Eu fico pensando, o desgoverno Temer, com apoio das instituições podres do Congresso Nacional, né, e do Supremo Tribunal Federal, tem interesse no golpe, realmente, e até as últimas consequências, como bem falou o Eudes, né, tem que aplicar as contra-reformas o mais rápido possível, não tem pausa, não podem descansar nesse aspecto. Mas penso que há uma adaptação dos governos municipais e estaduais a essa política de corte do teto de gastos. Culpa isso. Escuto creches municipais não serem, os professores não estão sendo pagos. Denúncias de privatizações em órgãos públicos nos municípios, no estado do Ceará, por exemplo. Então, como se contrapor a isso? Eu fico pensando, a luta contra o desgoverno Temer e as instituições que sustentam o golpe também perpassa por fazermos oposição aos governos estaduais e municipais em todo o país que aplicam essa política nos estados. Eu queria ouvir vocês sobre isso, além de retomar a questão do impacto da contra-reforma do ensino médio. Então, aí você está entrando numa questão política importante, né? Veja, nós não queremos, naturalmente, identificar o governo do governador Camilo Santana com os governos de direita que o antecederam, etc. Mas sem problemas. No final do ano passado, o governo fez votar na Assembleia Legislativa a emenda constitucional à Constituição Estadual, número 03 de 2016, que, apesar de ter formas atenuadas, obedece à mesma lógica da emenda constitucional 95 do governo Temer, né? Também congela os gastos, não por 20, mas por 9 anos, ou mais por 10 anos. Preserva algumas áreas da administração pública do congelamento, mas, de certa maneira, acompanha e até antecedeu as medidas de teto do gasto do governo federal. Isso tem um impacto importante, né? O serviço público estadual está praticamente com o salário congelado há quase 3 anos, né? 2 anos e meio de congelamento, com algumas exceções, como é o caso dos professores da rede estadual, onde, graças à luta sindical, os companheiros do sindicato APEOC, se conseguiu não ganhos no salário base, mas se conseguiu descompressão de carreira, se conseguiu melhorias de certas gratificações, né? Se conseguiu retomar para os professores o chamado saldo do Fundeb, né? Mas, digamos assim, não houve também lá melhoria salarial no salário base, né? Embora seja uma exceção. Na maioria do serviço público, nós temos congelamento mesmo já há bastante tempo. Esse ano nós não tivemos nem a inflação, né? Acabaram dando 3% de reajuste, mas aplicando, por outro lado, o aumento na alíquota
da Previdência própria, né, do ISEC. Lá na universidade a gente costuma brincar que a gente teve menos 1% de aumento esse ano, né? Na verdade a gente teve menos 1%, né? Então, governos de esquerda teriam que tomar, em termos práticos, medidas que questionassem, que enfrentassem, que fossem radicalmente diferentes das medidas do governo Temer. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é o aspecto diretamente político, né? Nós precisamos do conjunto dos governadores, não só do PT, mas dos partidos de esquerda, à frente da luta contra o golpe. Não é? Nós precisamos do conjunto dos prefeitos do PT, do PCdoB, do PSOL, dos partidos de esquerda em geral, à frente da luta contra o governo do golpe. Não é? Então, esse é uma outra dimensão da discussão, né, que eu acho que diz respeito à discussão interna do Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará, mas diz respeito também, porque o PT não é um partido clandestino, né, é uma discussão que interessa ao conjunto da sociedade, né? Nós não podemos ter governos, nem aqui no Ceará, nem em lugar nenhum, que continuem tocando a vida como se nada tivesse acontecido no país. Até mesmo porque é uma ilusão achar que nós não vamos que esses governos não serão chamados a pagar o pato, né? Mais cedo ou mais tarde, né? As finanças do Ceará aparentemente estão em melhores condições, são mais bem organizadas do que nos outros estados, mas o corte de gastos, por exemplo, os gastos com educação e com saúde são gastos nacionais, né? São gastos nacionais, são fundos nacionais, né? Isso mais cedo ou mais tarde vai bater, mais cedo do que mais tarde, aliás, né? Então, esses governantes de esquerda que têm a ilusão de que podem gerenciar esse processo, podem ficar a salvo, né, da terra arrasada do Temer, vão se enfrentar com o problema rapidamente, né? Com consequências, naturalmente, para os trabalhadores, para o povo, para os servidores, etc. Eu considero, pode ser que eu esteja sendo pessimista, é possível, que se a gente não conseguir, mas eu acho que nós conseguiremos, né, reagir à altura dos ataques do governo Temer, o Rio de Janeiro somos nós amanhã. Né? Essa é a minha expectativa. Mas acredito firmemente, como a Lara, que nós vamos opor uma reação à altura. Por exemplo, agora mesmo, voltando a falar de educação, a CNTE está apadrinhando, não só ela é a principal entidade que está à frente, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, está chancelando a iniciativa de realizar uma Conferência Nacional de Educação Popular, né? Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP, né, prevista para abril do ano que vem, que visa exatamente retomar no plano da luta popular o conjunto das medidas que a Conferência Nacional de Educação, ainda no governo Dilma, tinha tomado e que o governo Temer, né, riscou do mapa, porque, particularmente, ao estabelecer a emenda 95, ele deixa inválido praticamente as metas 19 e 20 do Plano Nacional de Educação, que é aquela que dizia respeito ao financiamento e a alcançar, ao final do decênio, os nossos desejados 10% do PIB para a educação. Então, diante desse fato, diante do fato que o governo Temer dissolveu, né, vocês sabem disso, né, foi notícia nacional, o Fórum Nacional de Educação, né, extinguiu, né, a CNTE com outras entidades da educação. Eu espero que ela que seja possível agrupar o máximo possível, né, que os sectarismos sejam ultrapassados, uma Conferência Nacional de Educação Popular para retomar todas as conquistas contidas no Plano Nacional de Educação, que está ainda formalmente vigente, mas que na prática morreu, né? E outras que a Conferência Nacional de Educação última e esse Plano Nacional de Educação não contemplaram, né? Então é uma iniciativa importante de resistência que os educadores devem abraçar, na minha opinião. Isso tem a ver com a defesa do PNE. É necessário defender o PNE,
né, nos seus aspectos mais progressivos, sobretudo no que diz respeito ao financiamento, né, a aprovação da LDO em julho para o ano que vem, como você, não sei se vocês já estão sabendo disso, né, ele teve vetos que atingem diretamente aqueles recursos que seriam alocados na implantação do custo aluno qualidade inicial, CAC, né? Então a defesa do PNE nos seus aspectos progressivos, principalmente, é muito importante. A CONAP tem a ver com isso. E para encerrar, eu queria chamar a atenção de vocês e dialogar com a Lara nessa questão, porque ela levantou o problema das expectativas, dos sonhos, de ter um futuro, né, de ter uma escola capaz de atender às expectativas instrucionais e de formação geral, né? Que esse processo do golpe do governo Temer abriu uma avenida por onde está passando a tal da escola sem partido e as várias leis da mordaça que estão tramitando em assembleias legislativas Brasil afora e em câmaras municipais Brasil afora. Ela chegou a ser aprovada em Alagoas, o governador, embora do PSDB, vetou a lei, portanto, voltou à Assembleia Legislativa de Alagoas e a Assembleia Legislativa de Alagoas derrubou o veto do governador. A lei só não está sendo aplicada porque o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo concedeu uma liminar considerando a lei inconstitucional, que ela é flagrantemente inconstitucional, né? Mas acaba de ser aprovada em segunda votação, portanto vai à sanção do prefeito, uma lei semelhante, não em qualquer cidade, não numa cidade esquecida do interior do Brasil, mas na cidade de Campinas, né? Então, um aspecto ideológico importante da luta ideológica, da luta contra a reação, hoje é a necessidade da unidade também na luta contra as leis da mordaça que estão tramitando, inclusive no Congresso Nacional, né? E é bom lembrar... Bom, essa questão eu gostaria de deixar. Só sobre isso, esse parêntese, que independente de ser ou não aprovada a escola sem partido, nas escolas, nas universidades, as intimidações já começaram. Sim. Aqui mesmo, no Ceará, os professores, temos vários exemplos, os professores estão numa situação ameaçados pelos estudantes, um grupo pequeno de estudantes, mas que faz ameaça se o professor discutir história. Não é inventar história, é história. Então isso é um problema sério. A gente fala muito da história, da sociologia, mas se essas leis passam, as teorias consagradas da ciência, o evolucionismo, por exemplo, né, a teoria da relatividade e outras questionadas pelas convicções, pelas igrejas, etc., né, elas estarão interditadas, porque o cerne da lei não se pode ensinar nada que vá contra as convicções morais, religiosas, éticas da família do aluno. Então é um ataque à ciência no seu conjunto, ao ensino da ciência no seu conjunto. É de fato uma ameaça grave, não apenas sobre a autonomia do professor, sobre a liberdade de cátedra, né, mas sobre a própria possibilidade de que os nossos jovens tenham acesso ao conhecimento científico. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Bom, na verdade, né, eu acho um grande equívoco, né, o texto dessas leis aí, escola sem partido, não é escola sem partido, é escola sem vamos dizer assim, um lado, né, da política, porque isso é um partido. É um partido que talvez, um partido ideológico, talvez ele ainda não tenha sido batizado. Só falta essa questão de batizar esse partido. Mas é isso, e isso tá disseminando de uma forma, é como aquela história, né? Conta que a maré tá chegando porque ela vem de baixo para cima. E aí muitas vezes quando a gente já, né, acordar, ela já absorveu grande parte, né, das pessoas. Então, eu acho inadmissível qualquer pessoa, qualquer ser humano, por exemplo, que não fique solidário com o ataque que a professora do Sul, Santa Catarina, né, que foi agredida. E aí vem aquela história, né, de alguns tentando colocar dentro, né, das caixinhas, né,
que ela mereceu porque o pensamento dela é A, B ou C ou D, sabe? Então isso é uma questão partidária, do meu ver, entendeu? Mas completamente equivocada, completamente fora do contexto geral do que eles próprios estão tentando desenhar, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente precisa cada vez estar mais atento, cada vez debater mais e resistir, formar uma grande frente de resistência através do conhecimento, do diálogo, da história, né? Para que a gente resista. Eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Não é possível que a gente tenha chegado até aqui e não tenha base, não tenha sustentação, sabe? Eu acho que o golpe, ele foi certeiro, ele não é um golpe, como se diz, de 4, 5, 6, meia dúzia daqui, como eu falo, é muito maior do que isso, mas isso não é capaz de acabar com tudo, com pessoas tão valorosas, com 2 professores desse tipo que a gente está aqui debatendo, que está trazendo essas ideias, que está resistindo, eu acho que é muito maior do que isso. É isso que me dá força, é isso que faz a gente, né, seguir adiante, que a nossa educação básica ela seja básica para tudo, inclusive para a formação, né, da nossa sociedade. É verdade, Lara. Quer dizer, o golpe e seus efeitos não é nada desarticulado. Se você vê, vem desde o impeachment da Dilma, passando pela a contra-reforma, inclusive a contra-reforma política, né, eleitoral, que segundo Wagner Freitas, né, presidente da CUT, diz é um estelionato eleitoral, a condenação do Lula, ou a tentativa de condenação do Lula, está marcada para amanhã, a votação em segunda instância, aos mecanismos da contra-reforma do ensino médio, que ataca de tudo que é lado, desde a formação docente, né, a própria natureza da escola, né, da universidade. Então, nesse tempo que nos resta, eu queria que você falasse sobre isso, Eudes. E agradecendo os internautas e as internautas, os comentários, e que continuem compartilhando, curtindo com a gente. Eu queria gastar esse restinho de tempo, assim como a Lara fez, né? Nós precisamos resistir. Resistir significa participar do conjunto da programação que está colocada hoje nas lutas de resistência contra o golpe. Esse mês de setembro nós temos várias datas, a própria data do 13 de setembro, que é o novo depoimento do Lula em Curitiba, mas que coincide com o julgamento dos companheiros Vacares e Adisseu em segunda instância no TRF de Porto Alegre, né? Tudo isso, todas essas coincidências no dia 13. Né? Como vocês podem ver, a justiça ela tramita aleatoriamente, né? Ela não tem nada combinado, não tem nada organizado, nada premeditado. São os prazos judiciais. Cai tudo no dia 13. Né? Ainda nesse mês de setembro temos a data do dia 14, que é uma data importante, o Dia Nacional de Luta, apoiada por várias entidades e que foi apadrinhada pelo Congresso Extraordinário da CUT, para o lançamento da campanha de 500 mil assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular pela revogação da reforma trabalhista. Temos aí previsto para o final do ano uma batalha importante, talvez a mais importante, talvez a batalha das batalhas, que é a batalha contra a reforma da Previdência, né? Eu queria também invocar aqui a fala do companheiro Wagner, presidente da CUT, né, quando ele tem dito, o slogan que saiu do próprio Congresso Extraordinário da CUT, né, que se botar para votar, o país vai parar. Né? Eu acho que a gente tem que investir exatamente nesse tipo de reação, né? Porque, como eu disse, eu acredito piamente que nós vamos opor uma resistência suficiente para derrotar o golpe. Mas se por alguma razão
nós não conseguimos fazer isso, nós não teremos perdas parciais. O que o governo Temer está encaminhando é uma distribuição em regra, como eu tenho dito, uma política de terra arrasada no que diz respeito a direitos, conquistas, no campo social, no campo trabalhista, no campo jurídico, né? Então acho que a nossa tarefa é muito grande e queria chamar os nossos companheiros que nos assistem pela internet a engrossar, a participar, a reforçar essas batalhas de resistência que tem esse calendário agora no mês de setembro, que prosseguirá até o fim do ano, tendo como um momento importante a necessidade de parar o Brasil numa greve geral para barrar a reforma da Previdência. Quer dizer alguma coisa para finalizar? Estou contemplada. Bom, nós queríamos encerrar nossa discussão, aliás, não encerrar essa discussão, né? Ela abre a discussão. Temos ainda um debate enorme, associado às lutas, às mobilizações em defesa dos direitos e conquistas sociais, arrancados com muita luta, não foi concessão de governos, né? Foram anos de luta, de construção das organizações políticos sindicais que nós erguemos para arrancar e manter esses direitos, hoje ameaçados. Então, nós não temos alternativa a não ser continuar o debate associado à luta concreta em defesa destes direitos, que passa por derrotar esse governo. Então, queremos agradecer, inicialmente, o vereador Guilherme Sampaio, que tem nos cedido o espaço da Casa Vermelha, que fica localizado vizinha à sede do PT, na Avenida da Universidade, 2197, e pretendemos continuar ocupando esse espaço. Agradecer a professora Lara, nossa querida professora de lutas, nosso companheiro Eudes Baima, e agradecer aos internautas e às internautas que continuem compartilhando o debate que apenas se inicia sobre os rumos da educação pública no desgoverno Temer. Foi bom. Legal.